Amém. Irmãos, a gente vai estar compartilhando hoje aqui com vocês, né? E o Paulo Júnior me pediu para ter esse tempo aqui com vocês. A gente está aqui juntos todos os domingos, né? E hoje ele tinha um compromisso de família e precisou de estar junto lá, dar uma assistência para o pessoal. E então nós vamos estar aqui compartilhando, repartindo daquilo que Deus colocou no nosso coração. E sempre enfatizando, né, que nós estamos aqui falando para muita gente, né? Porque essa palavra tem alcançado a vida de muitas pessoas. Então é isso que a gente crê. Então fica aí, irmão, na torcida mesmo. Fica aí, glorificando a Deus. E eu sei que cada pessoa que tem sentado nessa mesa aqui é essa pilaça, né? Esse apoio para a gente rasgar o coração aqui mesmo e poder compartilhar aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu só queria aqui colocar, né, antes da gente iniciar aqui mais a fundo aqui aquilo que Deus colocou no coração, só dizer, né, que hoje nós vamos estar falando a respeito de hospitalidade, de acolhimento. Deus tem falado muito isso ao meu coração, aos amigos mais próximos, né? A gente tem discutido muito sobre isso, como sermos hospitaleiros em tempos de crise, né? E levando em consideração que sempre teremos crises, né? Mas a gente queria iniciar esse tempo aqui, né, para falar de hospitalidade, dizer que a gente sente muito, né, pelas famílias que perderam seus entes queridos, né? São mais de 400 mil vidas só no Brasil. Então, a gente queria ter um tempo de oração aqui pelas famílias. A gente queria abrir esse momento aqui para que as pessoas se sintam acolhidas, né? Nós temos muito trabalho pela frente, irmãos. E eu acredito que as crises, né? Elas sempre existiram, mas existem crises que são mais latentes. Então, a gente está atravessando um momento agora e talvez a gente não tenha que ficar dando muito crédito, né? Como o Igor falou, a gente cansa de falar de pandemia, mas a gente queria falar mesmo de hospitalidade, de como exercer esse dom em tempos de crise, na que estamos atravessando, nas próximas que virão, e pegar aqui uma referência, né, do coração de Deus, porque, na verdade, Deus sempre esteve agindo por gerações e gerações, e ele nunca mudou, ele permanece no seu lugar, né, que é o lugar de pai, é o consolo. Então ele está sempre nos acolhendo, né? Então nós precisamos no mínimo de buscar essa inspiração. E apesar de termos alguns empecilhos, como o distanciamento social, enfim, as distâncias, né? Além dos outros empecilhos que já tínhamos, né? Às vezes as cercas, os muros, e hoje nós estamos com esse empecilho, né? Do distanciamento social, mas isso pode tornar um pouco mais difícil, mas isso não nos impede de sermos hospitaleiros, né? De acolhermos pessoas. E é isso que eu queria refletir com vocês aqui na palavra de Deus. Mas vamos ter esse momento de oração pelas famílias, no nome de Jesus. Vamos orar. Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor. Nós sentimos muito por cada vida que foi ceifada, ó Pai, no Brasil, no mundo. E nós queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor possa trazer o consolo ao coração de cada familiar, ó Deus, que perdeu um ente querido, perdeu um amigo. Nós sabemos, ó Pai, que todos estão sendo afetados. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a refletirmos aqui, Senhor, nessa mesa que está posta acerca de sermos hospitaleiros, ó Pai, de olharmos, de acessarmos o coração das pessoas, ó Pai, no nome de Jesus. Nos ajude nessa missão de, de cumprir o teu propósito, de deixarmos um legado. E queremos dizer, ó Pai, que ainda há tempo, ainda há tempo. Meditando na tua palavra, nós podemos encontrar inspiração
para prosseguir e rompermos as gerações, ó Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, essa noite, né, eu me senti um homem assim, muito, muito bem-aventurado, porque eu dormi meditando nessa palavra, né? E engraçado que realmente peguei no sono. Eu me lembro que eu estava meditando nessa palavra, hospitalidade, e queria muito que Deus trouxesse ali uma palavra ao meu coração, e realmente ele trouxe. E interessante que hoje, pela manhã, quando eu acordei com um tanto de palavra, fui bombardeado assim com aquela palavra, aquele tanto de palavra e de sentimentos em relação à hospitalidade. Comecei a enxergar ali um tanto de coisa, né? Então, bem-aventurado o homem que medita nessa palavra, né? De dia e de noite, né? E pude mesmo perceber assim que realmente Deus tem um propósito se tratando de hospitalidade. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu queria trazer aqui essa palavra para o centro aqui da nossa reflexão e conversar um pouquinho com vocês. E eu gostaria aqui de honrar a vida de uma pessoa muito especial para todos nós aqui, que é a pastora Lana, né? A pastora Lana, ela está fazendo aniversário amanhã e hoje pela manhã, quando eu recebi esse tanto de sentimento assim, direto do coração do Pai, uma das coisas que veio ao meu coração foi a vida da pastora Lana, né? Que é uma mulher que resolveu dar a vida, né, em favor da hospitalidade, do acolhimento. Então, eu nasci do Ministério Sal da Terra e eu cresci vendo isso, né? Vendo a pastora Lana, a casa dela, né? O Paulo Júnior, as crianças ali, mas a gente sabe que a Lana tem esse coração hospitaleiro de servir, né? E de acessar o coração das pessoas. E a gente sabe como é bom. Então, eu queria parabenizar a Lana aqui pelo aniversário dela e dizer assim, minha irmã, que você é uma referência de hospitalidade, né? E louvamos a Deus pela sua vida. E tudo que eu vou falar aqui, irmãos, eu tenho certeza que são coisas que a gente já viu acontecer, inclusive, né, na casa da Lana mesmo. A gente está falando aqui do que a gente vive, do que a gente testemunha, né? Então, muito bom mesmo caminhar aí com você, Laninha. Te amamos, viu, querida? Tenho certeza que isso representa todos que estão aqui e todos que ainda vão nos ouvir. Aleluia. Beijão para você, Laninha. Irmãos, então, em torno, né, dessa palavra, né, hospitalidade, de alguma forma, como eu disse, né, de alguma forma sempre nós estamos atravessando uma crise. Então, todo mundo aqui nessa sala já presenciou algum tipo de crise. E eu percebo que existe um desafio de discernirmos, né, de discernirmos a respeito de sermos acolhedores, né, nesses momentos de crise. Então, quantas coisas boas a gente tem visto, quantos testemunhos inspiradores, né, a gente tem visto que acolhem, que conseguem alcançar, acessar o coração das pessoas. Então, as crises, né, elas vão tentar nos desanimar. Entretanto, né, as crises não podem destruir o dom, né, que Deus colocou, o dom que está em nós. Então, de alguma forma, nós precisamos de pensar nisso, como permanecermos hospitaleiros em tempos de crise. Não sei se você já parou para pensar nisso. E quando a gente olha, né, para Deus como Pai, né, se a gente começar a imaginar, né, colocar barreira, então, por isso que eu disse aqui que às vezes a gente coloca muita barreira, né? Então, a distância, às vezes o recurso,
de alguma forma, sempre tem algo querendo cercar a gente de exercer um dom, ou de ser aquilo que nós somos em Deus, né? Ou de cumprir o chamado, o legado. E se a gente olha para Deus, né? Tem uma música antiga que diz, né? Essa música é Bíblia pura, né? Mas ela diz assim que por todas as gerações, então ele está falando de Deus, né? Por todas as gerações, ao longo de toda a história, né? É visto a glória de Deus, o nome, né? O seu nome é conhecido. Deus é aquele que é soberano, é aquele que é o princípio e o fim, né? Ele está acima das nações, está entronizado acima dos querubins. E aí o refrão desse cântico diz assim que antes que os montes nascessem, se formassem, de eternidade a eternidade, tu és Deus, né? Ou seja, Deus é Pai. Então, como é que Deus rompeu de eternidade a eternidade? Como é que Deus permanece o mesmo? Como é que Deus fala, né? Será que nesse tempo todo, né, por todas as gerações, de eternidade a eternidade, como é que Deus continua falando ao nosso coração? E eu tenho algumas perguntas aqui para nós, né? São simples. Em tempos de crise, né? Como ser hospitaleiros? Então, em tempos de crise, né? Deus atravessou gerações, esse amor que ele tem por nós atravessa gerações. E aí, a pergunta é: Deus fala? Deus continua falando? Deus abraça? Você se sente abraçado por Deus? Né? Deus acolhe? Ele cuida? Será que ele tem cuidado de nós? Será que nós temos sentido esse cuidado de Deus? Né? Na sua soberania, ele tem cuidado de nós. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê Deus como Pai, né? Conhecimento e amor? Sabe por que Deus atravessou gerações? Sabe por que esse amor de Deus, ele rompeu as gerações? Porque ele acessou o coração das pessoas. Né? Então, olha esse Deus, né, que abraça, que acolhe. E será que será que nós podemos será que nós precisamos de algo que Deus não saiba, né, para abraçarmos, para acolhermos? Então esse abraço de Deus é o abraço que a gente precisa de dar agora na pandemia, porque Deus se faz presente de outras formas. Né? Onde que Deus se faz presente? No nosso coração. E aí nós nos sentimos abraçados. Tá vendo? Deus não veio aqui dar um abraço físico na gente, mas porque ele se faz presente no nosso coração. Qualquer abraço que a gente dê, nós vamos sentir a presença de Deus. Então, quando alguém se sente abraçado por nós, seja porque nós estamos lá no coração dela, dessa pessoa, acessando o coração dela, nós também somos abraçados por Deus. E a mesma forma acolhidos. Então, eu sei que é importante, eu sei que às vezes a gente na nossa forma natural de pensar, para a gente dar um abraço, a gente precisa de fazer isso fisicamente. Mas pensando de forma espiritual, que é o jeito que Deus pensa, é o jeito que Deus acessa o nosso coração, é o jeito que ele está em nós, é a forma com que ele está em nós, é a forma que o Cristo ressurreto, né, disse que estaria conosco até que tudo estivesse consumado. É um acesso espiritual, é uma ligação espiritual. Ele estaria conosco. E aonde que ele poderia habitar? Onde seria essa morada, né, que o Espírito Santo poderia habitar em nós? No nosso coração. Irmãos, e quantas vezes, né, nós estamos deixando de acessar o coração das pessoas? E aí a gente
olhando para as crises, né, a gente trava, a gente deixa de cumprir, né, aquilo que é o chamado, o propósito. Se a gente deixa de fazer isso por uma crise ou outra, por um empecilho ou outro, então isso vai nos travando, né? Porque um instrumento que não é utilizado, ele vai desafinar, ele pode empenar, né? O Igor sabe o que eu estou falando aí, deixa o violão de qualquer jeito aí, jogado no canto, daqui a pouco, né? Então, irmãos, nós somos instrumentos e em tempos de crise temos várias formas de acolhermos as pessoas com segurança, de sermos hospitaleiros com segurança, né? É, não estamos aqui pedindo para você colocar sua vida em risco, fazer algo que não está, que vai prejudicar a sua integridade física ou qualquer coisa desse jeito. Não, nós estamos falando de buscarmos uma forma de acessarmos o coração uns dos outros, de continuarmos acessando, de não perdermos esse link, né? Então, quase que é um link espiritual, irmãos. Então, haja vista um exemplo corriqueiro, né? Mas que está na nossa rotina, quando o sinal de internet corta na sua casa, o sinal da internet sem fio corta na sua casa. Parece que dá uma sensação de vazio, né? Parece que a gente a gente perdeu o link, a ligação. E quando a gente perde essa ligação espiritual, né, que nós temos uns com os outros, com o Pai, então nós não podemos perder isso, porque essa ligação, né, nisso que está firmado o corpo de Cristo. É nisso que nós estamos firmados, numa ligação, ela não é natural, ela é espiritual. Então, de alguma forma, nós não podemos deixar de acolher, né, a igreja, o corpo permanece, a igreja é um organismo vivo, ela permanece trabalhando, operando em tempos de crise. Então, não deixe que o inimigo das nossas almas venha encher a sua cabeça de conversinha, de disse-me-disse, e dizer para você, e tentar colocar no seu coração que o link caiu, que agora você está só, né? E realmente muitas pessoas estão impossibilitadas de estarem mais próximas fisicamente, mas outras não. Então, o que seria, né? O que seria da humanidade se nós não tivéssemos pessoas que estão conectadas espiritualmente, mas também estão próximas fisicamente, fazendo na linha de frente, né? Então a gente precisa louvar a Deus em todos os momentos, em todas as áreas, né? Nós temos pessoas que estão ligadas, né? Que estão trabalhando a hospitalidade do jeito que Deus falou ao coração delas, e nós precisamos de respeitar isso em nós e no próximo, né? Então, irmãos, a gente precisa de entender que quando nós respeitamos isso em nós e no próximo, nós estamos louvando a Deus, nós estamos contribuindo de alguma forma com esse ministério, com esse dom de acolher pessoas, né? O quanto a gente tem visto notícias ruins, né, se espalhando, isso é terrível, queridos. Então, uma forma da gente contribuir com o reino é a gente pregar as boas novas. Então, como ser hospitaleiro em tempos de crise? Quem será que está precisando de você, seja para ser inspirado do jeito que você pode oferecer, do jeito que você pode contribuir? Você já parou para pensar nisso, que tem um tanto de pessoas à sua volta aguardando uma palavra, um contato, pessoas que perderam o link. Então, irmãos, que nesse momento de crise que nós estamos atravessando e nos próximos que virão, nós não possamos mudar. Nós possamos ser os mesmos em relação
aquilo que a gente crê em relação à nossa missão, o nosso propósito de alcançar, de acessar o coração das pessoas. Porque o Pai nos deu esse exemplo. O Pai mostrou que é possível acessar o nosso coração. Então, por onde quer que nós passemos, por onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, o Pai está conosco e a gente consegue sentir a presença dele. E nós, irmãos, família da fé, né, aqueles que creem, nós precisamos de estar uns com os outros e precisamos de alcançar e acolher a vida daqueles que ainda não conhecem, daqueles que ainda não desfrutaram desse amor que a gente tem desfrutado. Então, eu queria fazer esse apelo aqui essa manhã, para que sejamos de fato hospitaleiros e falamos de forma bem resumida, né, para que a gente pare de inventar desculpas, porque são tantas desculpas, né, irmãos? São tantas desculpas. E qual será a próxima pandemia, né, que virá nos assolar e para a gente continuar inventando, encontrando desculpas, né? Então, é possível, de alguma forma, contribuir, né, com o reino, né? Contribuir com o propósito que Deus tem trabalhado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas por todas as gerações. Tudo que a gente tem visto e ouvido, né, é propósito. E o que Deus pede, queridos, é tão pouco às vezes. E tem uma palavra lá em Miqueias, o profeta Miqueias. Eu não vou entrar aqui no contexto, né, do que Miqueias estava fazendo. São 7 capítulos aqui, depois você pode ler, né, até para conhecer essa história aqui de Miqueias, né, do profeta Miqueias, mas tem um sentimento aqui de Deus, né, que sai pela boca de Miqueias, que é o que eu queria compartilhar aqui com vocês. O sentimento de Deus, né? Eu sei que Deus está falando aqui para o povo de Israel, né? Uma palavra, Deus está usando o profeta aqui para falar ao povo de Israel, mas esse sentimento aqui do coração de Deus é muito forte. Então, lá em Miqueias, capítulo 6, no verso 6 ao verso 8, fala assim, ó, que podemos apresentar ao Senhor uma pergunta. O que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas e bezerros de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar os nossos filhos mais velhos para pagar os nossos pecados? Ou seja, tudo aqui coisas, né, que a gente viu que eram sacrifícios, ofertas que, se você lê o Antigo Testamento ali, você vai perceber isso em vários lugares, né? O pai que entrega o filho, né? Deus pede o filho de Abraão, né? E essa história está aqui, tá falando aqui, né? Será que a gente tem que sacrificar, entregar o filho mais velho para pagar os pecados? Será que a gente tem que dar as juntas, né? As ofertas, entregar as ofertas? E aí no 8 diz assim, ó povo, o Senhor já lhe declarou que é bom e o que ele requer de você. E aí, irmãos, é esse sentimento aqui que eu queria linkar, né? Fazer aqui um ato de pontífice, né? De pegar um sentimento aqui que eu acredito que, pela palavra do profeta, o que estava saindo da boca do profeta aqui, um sentimento de Deus em relação ao homem, né? Ao povo, ao que ele realmente esperava do povo, e trazer aqui para os nossos dias, e a gente linkar isso aqui
para nos ajudar a entendermos uma forma de sermos hospitaleiros em tempos de crise. E aí, diz aqui, o que ele requer, né? O que Deus requer de você. Muito simples. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande na humildade do seu Deus. Irmãos, é muito pouco, né? Um amigo compartilhou esse versículo, a gente estava meditando nesse texto, depois eu fiquei meditando do que Deus pede, né? Às vezes não são as coisas que nós ajuntamos, é, não é a primícia daquilo que saiu de nós, o filho, é, não são coisas materiais, mas o que Deus pede, o que Deus requer de mim, de você, é que a gente pratique a justiça, que a gente ame, né, a misericórdia, que a gente prefira ser misericordioso, que a gente dê lugar, né, à misericórdia, que a gente tenha o olhar que ele tem e que a gente ande em humildade com esse Deus, né? O que é andar em humildade com Deus, queridos? Eu fui discernir isso. É entender que Deus é Pai. Né? Deus é Pai. É ter essa convicção que Ele é Pai. Então, amados, não é nada, às vezes, do que a gente pensa, né? A gente pensa em tanta forma de abraçar, de falar, de acolher, e às vezes aquilo que está no coração de Deus é algo bem mais simples, bem que se a gente não pensasse tanto, estaria muito mais ao nosso alcance do que a gente imagina. E então eu queria deixar esse desafio aqui, esse apelo para a gente, como ser hospitaleiro em tempos de crise. Isso tem que começar em casa, né? Precisa começar em casa. E aí tem algumas perguntas, né? Você quer estar presente? Você quer deixar um legado? Você quer cumprir um propósito? Então, se a gente quer, de fato, a gente precisa acessar o coração das pessoas. O que Deus requer de nós é simples. É simples. Irmãos, eu fui tomar muito na cabeça para entender a diferença entre esforço e disposição. Às vezes a gente pensa muito no esforço. A gente fica encontrando jeito, forma de sempre pensar que vai ter que fazer muito esforço. Mas tem uma diferença entre esforço e disposição. Então, primeiro, irmãos, nós temos que ter disposição. Porque se a gente for pensar no esforço, para depois querer ter disposição, talvez a gente jamais tenha essa disposição. Então, uma coisa que eu tenho meditado, né, para sermos hospitaleiros em tempos de crise, às vezes a gente se sente amarrado, né, porque realmente a gente fica impedido de fazer muita coisa. E eu não estou falando de pandemia, não, irmãos. Eu estou falando de todas as crises possíveis. Então, a crise financeira deixa a gente amarrado, a crise nos relacionamentos deixa a gente amarrado. Como ser hospitaleiro, né? Como acolher, porque as crises vão fazer isso com a gente. A crise, ela nos envolve, ela nos embaraça. Então, como sair dessa crise, né? Como continuar sendo acolhedor, e ser acolhedor, ser hospitaleiro, não é algo de nós, mas é algo que está em nós. Então, ou seja,
como continuar fazendo aquilo que Deus colocou na sua vida como dom, como propósito, como legado. Porque, dependendo, você fala, mas como ser hospitaleiro, eu não posso hospedar ninguém, eu não posso receber ninguém na minha casa. Não tem como eu fazer isso. E eu estou falando de você ser hospitaleiro em relação àquilo que não é seu, em relação àquilo que Deus confiou a você. Isso está muito além de hospedar alguém na sua casa. Isso tem a ver com mordomo, né? Com o ministério de ser mordomo, de servir, de entregar aquilo que Deus confiou a nós. De acolher, de encontrar acesso ao coração dessas pessoas. E aí, irmãos, pelo acesso ao coração, aí no tempo certo, no momento bom, nós vamos conseguir encontrar, nós vamos conseguir inspirar uns aos outros, nós vamos conseguir abraçar, seja fisicamente, seja espiritualmente, nós vamos conseguir acolher de uma forma tão relevante, que faz tanto sentido para as pessoas, para quem está sendo acolhido e para quem está acolhendo. Nós vamos conseguir fazer isso de uma forma que nossos olhos não viram, nosso coração não sentiu. Então é disso que eu estou falando. É da gente se jogar nesse rio do Espírito. Da gente liberar o coração, da gente entrar num link espiritual. Da gente entender que aonde quer que nós estejamos, nós seremos bênção. O tempo que nós tivermos, nós seremos bênção. O abraço que nós demos vai abraçar, vai confortar. Porque abraço é abraço. Se um abraço é de longe ou de perto, ele não deixa de ser abraço. Amém, Igor? Recebe meu abraço aí, meu irmão. Você se sentiu abraçado ou não? Eu recebi seu abraço aqui. Amém, meu irmão? Quanto tempo a gente não se encontrava, não se falava, né? Então, a gente está sendo abraçado aqui hoje. É disso que nós estamos falando. A nossa relação permite dar um abraço de longe. A nossa relação permite ter saudade, mas não ter ansiedade. A gente sabe que no melhor hora, no melhor momento, no momento adequado, nós vamos nos encontrar, né? Irmãos, e é essa fé que eu queria repartir com vocês aqui essa manhã e com todos que vão nos assistir. É isso que nós precisamos falar para a nossa família. É isso que nós precisamos falar para os irmãos da fé. Amados, quantos irmãos têm andado ansiosos com os tempos de crise? E pela ansiedade vão ficando presos, isolados. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser libertos essa manhã, e deixar que esse amor que liberta, que cura os nossos corações, o rio do Espírito passar em nós e trazer esse discernimento, essa paz de espírito que excede o nosso entendimento. E buscar mesmo essa força, essa resiliência de dizer, somos filhos, estamos aqui. Porque, irmão, nós não podemos negar uma coisa, nós estamos aqui. Amém? Nós estamos aqui. Então, ache uma forma, libere o seu coração, para que o seu coração seja linkado, para que você acesse o coração das pessoas. Essa é a minha oração essa manhã. Eu queria que a gente levantasse um clamor, né? Eu queria que se tivesse um tempo de oração, eu vou pedir para o Igor compartilhar com a gente aí. E enquanto isso aqui, um minutinho, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração e depois a gente encerra aqui. Vamos fazer uma oração e pedir para que
o Senhor nos lembra que aonde que a gente precisa de linkar o coração, quais são as pessoas que a gente precisa de ligar, para quem que a gente precisa de contar, para quem que a gente precisa de compartilhar desse amor, daquilo que nós estamos experimentando em Deus. Outras pessoas precisam de experimentar, de viver o que nós estamos vivendo. Hospitalidade em tempo de crise. Aonde é que você pode abençoar, meu irmão? Aonde é que a sua voz pode chegar, o seu abraço pode chegar, inspirados no Pai que está rompendo gerações, amando. Aonde é que nós podemos afetar nessa terra? Em nome de Jesus, vamos orar. Compartilha com a gente, Igor. Amém. Me senti abraçado, viu, meu irmão? Amém. É muito bom o que você falou. Acho que só tem um caminho mesmo, é o Espírito Santo para a gente conseguir exercer essa mesma misericórdia que Deus exerce sobre nossa vida, né, essa justiça. E hoje, coincidentemente, quero deixar meu abraço também para a Alana, né, que tem tudo isso aí, é uma mãezona para todos nós, né? E hoje é o dia de Pentecoste, né, que é a celebração aí da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Cristo. Então, tem tudo a ver realmente com o que você compartilhou com nós. Obrigado pela palavra. E que você que está em casa, como o Tanilton falou, a gente não está presencialmente conectado, mas a gente está conectado no mesmo Espírito e pelo sangue de Jesus Cristo. Então, recebe aí na sua casa Espírito Santo. Amém? Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus, ó Jesus, vem, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem uma explicação. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Amém. Amém. Irmãos, que Deus quer fazer através de nós, precisa de disposição. Precisa, em primeiro lugar, de disposição. Se nós não estivermos dispostos, você pode usar toda a força humana, que isso não vai romper, isso não prospera, mas é preciso essa disposição. Então, eu queria agradecer o Igor aí pela disposição, viu, meu irmão?
e Agradeço. em seguida pelo esforço, né, na ordem boa. Muito bom. Cada irmão que esteve aqui com a gente. Foi bem essa palavra, graças a Deus. Amém, minha irmã. Amém. Queridos, e essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração, para que haja mesmo essa disposição de sermos hospitaleiros em tempo de crise e continuarmos a boa obra, né, que o Senhor começou em nós. E eu sei que ele tem um propósito para cada um de nós. Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele quem nos escolheu, né? Então, em nome de Jesus, irmão, que você fique linkado aí, que você não dê bobeira, fique linkado, fique com o seu radar ligado, porque tem muita coisa. Em Cristo há muito mais. Em Cristo há muito mais. E o dia que eu casei, né, 31 de julho de 2004, eu entrei com essa canção. Em Cristo há muito mais para viver, né? Em Cristo há muito mais. E aquele dia foi um dia de marca na minha vida. E sempre que eu escuto essa palavra, Não, essa ele frase, você me deixou na última hora. em Eu Cristo há muito mais, eu pensei que eu tinha saído. sempre que eu escuto essa frase, em Cristo há muito mais, meu coração se enche de esperança. Então, que essa manhã seu coração possa se encher de esperança. Amém, Amém. irmãos? Em nome de Amém. Jesus. Queria só dar um recadinho aqui para a gente atentar aí aos nossos compromissos de família, que cada um possa contribuir segundo o proposto no seu coração. Vou pedir para o pessoal deixar aí os nossos dados, né? A gente sabe que esse acolhimento que a gente está falando, essa hospitalidade, a nossa congregação ali do Alfa, a gente tem acolhido muitas pessoas, a gente tem honrado, né, com os nossos compromissos, e graças ao Pai, graças ao acolhimento, à disposição de cada irmão, né, seja ofertando, contribuindo, indo até os lugares, está aí o nosso banco de cestas, que tem acolhido muitas pessoas. Então, você pode permanecer, né, como um agente ativo, um investidor, invista na vida de alguma família através do banco de cesta aí. E também, irmãos, o banco de cesta não é o nosso compromisso de família ali, a nossa responsabilidade, né, de honrar os nossos compromissos. Então, que você também esteja atento a isso, tá? Estão aí os nossos dados para que você fique à vontade. Amém, queridos? Seja parte aí dessa responsabilidade de repartir. Nós louvamos a Deus pelo povo que ele tem levantado aqui nessa congregação, um povo de compromisso, de responsabilidade em repartir, né, com aqueles que Deus tem apontado. Então, como família da fé, assumindo responsabilidade. Em nome de Jesus, que o amor do Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, amém? A graça maravilhosa esteja conosco, com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém? Semana de vitória para você, semana de vitória. Quando você vê alguém aí que você puder falar ao telefone, no Zoom ou pessoalmente, fala para essa pessoa. Semana de vitória para você. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.